Olá, primeiramente, desejo que você esteja muito bem e mais um pedacinho aqui de um monólogo, né? Vamos colocar assim, mas sempre trazendo algumas questões, sempre as palavras para mim, eu procuro dentro do que chega para mim, dentro do que eu venho trabalhando e aquilo que eu venho trabalhando, o que surge através disso. Então, tenho trazido alguns temas, falando também sobre acolhimento, sobre aceitação, enfim. São temas, são palavras que a gente, de certa forma, em algum instante de todo esse processo, elas surgem na nossa mente, ou por comentários, ou em conversa com alguém, e, na verdade, um assunto vem puxando o outro, né? E algo que está bastante forte nesse último mês, que tem a ver com acolhimento, que tem a ver com aceitação, e a gente precisa compreender. Eu entendo que a gente consegue transformar, né, um padrão de pensamento, de atitudes, de condutas na nossa vida a partir do momento que a gente compreende tudo aquilo que nos cerca, né? E dentro do que eu estou vivenciando, se é algo positivo, perfeito, né? Que continue assim. O ideal é falar o que eu tenho que fazer para continuar nesse processo positivo. Hoje em dia se fala, né? Hoje mais do que ontem, vamos colocar assim, a importância da vibração positiva, de manter um padrão vibratório alto, né? Eu acho que todos, de qualquer forma, nesse processo todo que a gente está vivenciando, a gente se conectou com isso, né? Às vezes não entendemos muito bem pela nossa rotina, por hábitos não muito... hábito, né? E a gente muda de hábito a partir do momento que reconhece aquilo, que toma consciência, né? Nós temos 95% de inconsciente e 5% de consciente, né? E, na verdade, qual é o nosso treinamento, qual é o nosso principal legado em todas as existências, mas vamos falar dessa, que a gente está num processo de uma abertura muito grande, tem todo um movimento planetário, universal, acontecendo e mudando muitas coisas, então é impossível a gente não mudar nada, não esbarrar em alguma coisa que eu falo, agora não tem como, não vai dar para guardar nada em gavetas, né? No sentido, eu tenho um segredo, eu não quero olhar para isso. E aí é onde entra esse tema da reconciliação, né? Então, como eu atendo muitas pessoas, tenho às vezes vários grupos de estudo e os cursos que eu também ministro, eu venho percebendo, e logicamente eu trago muito essas questões para mim, como é que está essa questão na minha vida, como eu me comportaria, qual é o caminho, de repente, que eu seguiria dentro dessa experiência. Primeiro que a experiência que cada um vivencia, ela é única, ela pode ser parecida para todos nós, mas para cada um determinado assunto, um determinado desafio, cada um destrincha isso de um jeito, né? Uns se deparam com as adversidades, os desafios, vamos colocar assim, de uma forma mais leve, mais harmônica, já compreendendo que se aquilo chegou até mim, até você, tem algo que eu tenho que aprender aí. Então, naturalmente, fica mais fácil se reconciliar, né? Às vezes nem chega no aspecto de reconciliar, né? E às vezes é bastante difícil para muitas pessoas, como foi para mim, né? Em vários aspectos que hoje já tem uma compreensão diferente. Então, me sinto muito feliz de poder compartilhar, porque experiências vividas tem que ser passado adiante, o que deu certo, o caminho que a gente procurou seguir, qual foi a conduta, o comportamento em relação àquilo. Se deu certo, de alguma forma a gente tem que traduzir isso para as pessoas, e no papel que eu me encontro nessa existência como professora, enfim, que cuida desse âmbito todo, não só do físico, porque sou educadora física, né? Do corpo, da mente e do espírito, né? E que a gente depois, a partir do momento que a gente vai compreendendo, aí que a gente reconhece que realmente não tem como separar corpo, mente e espírito, porque tudo faz parte da vida,
do que anima esse corpo, essa nossa existência, esse veículo, né? Esse veículo sagrado que a gente denomina como corpo. E falando em corpo, a gente tende naturalmente, quando as coisas não estão em harmonia, tem várias explicações em relação a isso. Tem coisas que o nosso corpo tem que manifestar, primeiro porque foram coisas, não colocando isso como uma verdade absoluta, são possibilidades, tem coisas que a gente escolhe vivenciar e que faz parte. Ah, mas Glau, tem como modificar, de repente, o que eu, dentro do que eu vim passar, vim vivenciar aqui, dentro de algumas escolhas, tem como a gente modificar isso para melhor? Eu tenho quase que certeza que sim, né? Porque hoje eu penso que espaço-tempo, né? Eu já ouvia dizer isso, espaço-tempo não existe, né? A gente segue uma linha cronológica de datas, né? De um calendário, e que no momento atual, principalmente nessa última semana, eu venho me conectando com algumas coisas e alguns movimentos acontecendo que estão me fazendo pensar que, na verdade, a gente realmente tem acesso a tudo que a gente queira, a outros planos, principalmente por quê? Porque o momento que a gente está vivenciando planetário, né, que não é só a questão de tudo isso que a gente vem vivenciando há um ano, né, tem isso acontecendo nesta camada dimensional, mas aonde estamos vivenciando, que a gente fala de terceira dimensão, que está indo para a quinta dimensão, né, que o planeta está passando de um processo de expiação e provas para um processo de regeneração, que é, para a gente entender melhor, que é um processo de sutilização, então somatizações no corpo, né? Lógico, muita coisa cocriada pelo nosso campo mental e emocional, porque todo esse processo está mexendo em partes nossas e propositalmente mexendo em condições que, para a gente passar para um patamar acima ou para uma nova vida dentro dessa existência que nós estamos vivenciando, coisas precisam ser reverberadas, né? Muitas pessoas falam, eu tive uma catarse, né? De tal coisa, mexi com isso, fiz tal coisa, e de repente acontece, né, até uma coisa, eu estou tratando de um dente, né, falei, o que significa isso? Então, tudo o que me acontece, seja no corpo, seja com a relação com as pessoas, memórias que vêm do nada na mente, você fala, nossa, por que eu estou me conectando com isso agora? Com toda certeza, eu Gláucia, penso assim, né? Porque está sendo bastante interessante isso. Com toda certeza é algo que está vindo para que a gente possa se reconciliar. Então, algo que eu posso deixar para vocês como uma experiência para que vocês se atentem a essa questão, tudo que chega para você, seja de qualquer coisa, uma somatização, uma discussão que eu tive com um ente querido, uma discussão com não sei o quê, ou coisa de lá de 15 anos atrás voltando. Para um pouquinho e presta atenção e tenta abrir a lente, né? Coloca uma lente de aumento sobre isso e tenta se conectar um pouco por que isso nesse exato momento, depois de 15 anos, aconteceu ou está vindo a acontecer, né? Tenho certeza que você vai chegar à conclusão de algumas coisas, você fala, puxa, não é que faz sentido, porque eu estou vivenciando determinada coisa, e quando eu me lembro, né, agora isso vindo à tona, por exemplo, quando eu me lembro de determinada coisa, bate algo aqui dentro de mim que você fala, puxa, de uma sensação de algo mal resolvido, vamos colocar assim, né? Então, no processo de nova era que nós estamos falando, e se fala muito, hoje todos nós estamos mais abertos a essa compreensão de algo além desse plano físico, né? Logicamente, muitos de nós, muitas pessoas ainda estão muito presos nessa questão que a mente concreta, que é o cabeção, né? Muito preso no certo e errado. E quando a gente se distancia dessa questão da possibilidade do que está certo, do que está errado, isso em todos os âmbitos, né? A gente olha de longe e você fala, ok, né, isso certo e errado, isso aqui eu julgo certo, isso aqui eu julgo errado, né, o julgamento. E está tudo certo, porque o certo e errado faz parte de uma mesma energia.
A diferença disso, que eu já devo ter dito, né, em alguns dos nossos encontros, é aonde eu coloco o foco. É mais no lado positivo, é mais no outro lado, mais na polaridade, né? Mais para lá, mais para cá. Lógico que tudo tem a ver com o nosso sistema de crenças, que já está mudando muito sem que a gente queira, porque todo esse processo é um processo abençoado, sim, e vai ser abençoado quando a gente olha com essa lente de aumento de fora e sai um pouco desse barulho, desse furdúncio todo, de todos os aspectos, e fala: peraí, o que isso tem a nos ensinar? E por que ainda não terminou? E por que eu escuto isso e por que eu escuto aquilo? Né? E aí eu trago a responsabilidade, né, o direcionamento disso para cada um de nós, para mim e para cada um de vocês. Como é que eu, Gláucia, e leve isso para vocês, como é que melhor eu posso lidar com essa condição? Para que eu me mantenha em harmonia, porque todas essas virtudes, todas essas energias positivas, vamos colocar assim, harmonia, paz, luz, força, coragem, né? Se fala muito, nós estamos numa reverberação muito grande de amor incondicional, né? Eu acho que eu já disse também, isso está bastante fresquinho para mim, porque já tem um tempo, né? Mas eu estou dando curso, está sendo, né, um grupo atrás do outro, e tem assim, sido despertares, né, muito interessantes dentro das virtudes do que os raios que regem o universo, né? Toda essa luminosidade que rege o universo e que a gente vai estudando, porque o nosso mental necessita disso, né? Através dos órgãos dos sentidos, ver através de um estudo, de uma leitura, de uma discussão em grupo, de um curso, alguma coisa assim, que você fala: nossa, mas isso aqui tem a ver com tal e tal coisa, né? Então, na verdade, tudo tem a ver com tudo. A questão é que cada um tem um campo de energia que, de repente, por uma linhagem, uma terapia, um livro, uma conduta de raciocínio, fica mais fácil para uns e para outros outra linha de raciocínio para chegar onde? No mesmo lugar. E chegar no que a gente chama essa energia criativa, essa energia criadora que chamamos de Deus, né? Onde a gente tem uma conexão com algo acima e que a gente dá, o nome que a gente dá, não importa o nome, o que importa é que a essência, essa matriz original é a mesma. Seja qual for o nome que a gente dá ou qual é o caminho que a gente chega para essa iluminação, né? E para que a gente adentre esse processo de iluminação, essas virtudes, como eu estava dizendo, paz, harmonia, alegria, todas essas coisas, o que a gente estuda nos raios, né? Por exemplo, hoje é quarta-feira, estou gravando esse vídeo numa quarta-feira, dia de raio branco. O que traz o raio branco? Mas, o que tem a ver isso, né? O raio branco, por essa linhagem, por esse estudo da fraternidade branca, que é um direcionamento, eu costumo falar assim, é uma bússola para a gente falar: peraí, como é que eu me governo através de algumas coisas, daquilo que faz sentido, né, para cada um de nós. Uma oração que a gente faça, né, de palavras de amor, e se fala bastante no amor. Então, pensa que o amor tem muitas partículas, né? Muitas moradas, assim como a casa de meu pai tem muitas moradas, né? E não importa quais são essas moradas, né? Quais são os caminhos que a gente vai galgando para compreender um pouco mais, reconhecer, se reconciliar com aquilo que está dentro da gente, né? Então, o amor está intrínseco dentro de cada ser. Então, quando alguém me fala assim: aquela pessoa não tem amor no coração, provavelmente essa pessoa já sofreu tanta coisa, né? A gente tem experiências de tantas existências, né? Então, o que está por trás da comportamento, da atitude daquele ser que a gente naturalmente, pelo ambiente social que a gente vive, você fala: nossa, isso é inadequado, né? Ok, o que é inadequado. Mesmo sendo inadequado, como é que eu me comporto frente a essas questões, né? Eu costumo julgar, criticar: tá vendo, aquilo não serve, não presta, né?
E eu quero confirmar aqui, porque de tempos em tempos eu volto, né, sempre está mais pertinho os nossos encontros, então é algo que vem chegando e assim para mim é uma certeza bastante grande já, que não adianta a gente ir contra determinadas coisas, situações, comportamentos. Por quê? Porque cada um traz uma história. Mesmo aquelas pessoas que no passado nos magoaram e que a gente carrega ressentimentos, algumas questões que você fala, eu não vou perdoar nunca, né? Eu não quero nem saber mais dessa pessoa. Estou falando de pessoa que é mais fácil da gente encaixar isso em algum aspecto na nossa vida. Sempre a gente está em contato com pessoas e qualquer coisa que nos aconteça, sempre tem alguém que está por perto ou que a gente fala, é culpa de fulano, é culpa de cicrano, né? E na verdade não é culpa de ninguém. Essa palavra a gente tem que substituir imediatamente, porque todas as palavras negativas nos mantêm no emaranhado, num novelo de lã. Imagina um novelo de lã cheio de nó. Imagina para desatar esses nós, né? Então o reconciliar é assim, o que reverbera dentro de você que você não se sente pleno ou plena? O que te entristece? O que te impede, né? Vamos pensar de uma liberdade, que nós estamos entrando numa era da liberdade e para isso tem um processo para alcançar a liberdade e que alcançar essa liberdade depende de mim, depende de você e depende de todos, por isso que se fala em despertar da consciência, né? E como que a gente desperta isso e como que a gente se reconcilia, a gente ressignifica, é uma outra palavra bastante interessante para a gente meditar. O reconciliar-se é ressignificar aquilo que te fez mal, aquilo que te aprisiona, que quando você pensa te dá mal-estar, você fala, como é que eu vou lidar com isso? E aí cai num choro, enfim, todos os sintomas que porventura, sintomas que ao estar em contato com determinadas situações, isso é para todas as situações. Eu tenho que parar e pensar assim, Gláucia, é algo desafiador para você, estou me colocando como exemplo, né? É algo que, nossa, é pesado, né? É uma coisa densa, que a gente costuma dizer, denso de pesado, né? De uma energia carregada e que aquilo traz angústia, traz preocupação, que é viver, né, do futuro, não do presente. Então, se acontecer isso, pare por alguns instantes e fala, Gláucia, qual é a melhor maneira de você lidar com isso? Se eu já reconheço as leis universais, de como eu tenho um Mestre Jesus aqui, um quadro lindo que eu amo de paixão esse quadro, é uma representação forte para mim, né? Um campo de energia, que hoje eu já não atrelo mais, lógico, a seres, a gente tem empatia sim pela questão da figura, mas lembrem-se sempre que através de uma imagem, de qualquer coisa que a gente visualize, sinta, ouça, com os nossos ouvidos, olhos, pele, né, físicos, tem informações muito mais ali através de um campo de energia, porque tudo é energia, né? E quando chega essas determinadas questões para a gente, a pergunta, a introspecção, o autotratamento que a gente tem que começar a se fazer e às vezes pedir ajuda sim, né? Como melhor direcionar isso, como melhor me correlacionar agora com essa questão que me chegou. Porque eu sei que dependendo da forma que eu for atuar, eu vou criar mais problemas, vamos colocar assim. E se eu agir dessa forma, vai ser menos pior, né? Mas você fala, Gláucia, mas espera aí, né? Eu não posso me sentir prejudicado ou prejudicada por isso. Então, vamos melhorar isso, né? Que posicionamento eu vou ter dentro de uma conduta digna, que tem coisas, às vezes, que as pessoas falam assim, mas você vai sair perdendo nisso, né? Não sei se a gente perde, parece perder, porque se a gente resolve as questões, e é o que eu venho fazendo, e eu escutei durante muitos anos isso, como você é boba, você deixa as pessoas, né, fazerem determinadas coisas, não é justo, porque você fez tal coisa, isso e aquilo. Eu falei, não importa, o que importa é o que está dentro do meu coração. Então, para muitos vai ser como uma perda, alguma coisa, e para mim não, é um ganho, né? Posso estar perdendo, se é que se perde alguma coisa neste momento, na atitude que eu tomei, né?
Então você fala assim, você crê na justiça divina? Sim, e nem penso na justiça divina. Eu entrego nas mãos do universo para aquele que se encarregue de direcionar essa energia até para o que tem aí entre eu e um assunto, uma pessoa, que seja resolvido da melhor forma possível, sem rogar praga, né? É muito forte o trabalho das leis universais, né? É algo implacável. Então se fala muito na lei do retorno, né? E eu gosto de trazer essa lei do retorno para a lei de causa e efeito, que é uma lei hermética. Eu acho que é algo bastante importante para a gente se conectar, para nesse processo de reconciliação, né? Como melhor me reconciliar com as minhas coisas, ressignificar isso para tirar todo esse peso, essa mágoa, porque isso não nos alimenta, isso nos tira energia, nos tira a vida, nos envelhece. Então nós estamos na era do rejuvenescimento. As minhas células nesse instante estão rejuvenescendo. Então, se eu vou verbalizando, vou mentalizando e cada vez eu vou aumentando esse campo de energia, você pode ter certeza que algum sinal do seu corpo você vai ter para falar, nossa, mas não é mesmo? Ou alguém vai chegar para você e falar, mas escuta, você não envelhece não, né? Então isso é muito verdadeiro, porque envelhecimento, lógico, o nosso corpo físico, ele tem um tempo hábil, tem uma validade, né? Mas o nosso espírito não. O espírito é eterno, né? É que é complexo falar sobre determinadas coisas, principalmente numa live, né? Num vídeo, enfim. Quando eu falei a casa do meu pai tem muitas moradas, nós temos muitas moradas, né? Eu estou aqui como Gláucia, mas tem, sabe Deus, quantas partes minhas. Se fala em 12 extensões de alma, em 144 seres, ou 144 mil. Então, pensem que nós somos infinitos e que cada partezinha nossa está numa parte do nosso universo, assim como toda a hierarquia espiritual, que vão trocando de nome, mas na essência muitos, depois que a gente vai compreendendo, se fala, mas são as mesmas pessoas, só que em camadas dimensionais diferentes. Eu sei que é complexo isso para muitos, né? Mas é infinito, né? É algo que, quando fala em eterno, o amor eterno e a vida eterna, esse eterno tem a ver com isso que eu acabei de dizer agora, né? Eu estou aqui com uma micropartícula, um fractal da minha essência primordial, está aqui agora falando com vocês. Mas eu estou fazendo todo o meu exercício diário para me conectar com as minhas partes mais luminosas e que cada um tem essa parte mais luminosa. E que tal você se colocar a cada dia, a cada instante, minutos você perde para fazer isso. Quando você acorda de manhã, senta na cama, fecha os seus olhinhos, faça uma conexão, reza um Pai Nosso, faça uma conexão tua íntegra, né, do teu coração, pedindo para os seres, para os seus mentores, os anjinhos da guarda, toda a hierarquia que te acompanha, porque nos acompanham, né? A gente às vezes não vê com os olhos físicos, mas o que a gente tem de amparo, gente, todo, até aqueles que praticam o mal têm amparo, né? Então tem várias canalizações dizendo sobre isso, eu creio 100% nisso e eu venho aprendendo e que tem me ajudado muito a me reconciliar com tudo e por isso que vim aqui falar sobre isso. Procure ver a parte mais luminosa, se conectar com a parte mais luminosa das pessoas que o cercam, né? E quando você olha para algum ser semelhante, que você tem um asco, aquela coisa, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é um irmão como nós. Como? Mas não sou igual. Semelhante, em relação à semelhança por espécie, viemos da mesma fonte. Somos diferentes naturalmente porque carregamos bagagens semelhantes, parecidas, mas somos diferentes. Assim como se eu tomo um remédio faz bem para mim, para você pode tomar o mesmo remédio e não fazer tão bem. Então só por isso a gente já, do micro, tudo que a gente reconhece aqui, tudo existe, tudo que está embaixo está em cima, é outra lei hermética. Então, quando acorda de manhã, voltando, senta na sua cama, respira fundo 3 vezes e fala, estou aqui, né, com total intenção do meu coração para me conectar com a parte mais luminosa do meu ser.
que são essas partes que a gente tem enquanto espírito, entrar em contato de alguma forma, né, pela nossa intenção, pelo nosso desejo, pelo nosso coração, com as nossas partes mais elevadas. E quando a gente faz isso, a gente fica mais pertinho do Criador, né? Que para cada um tem um significado isso e que a gente pode ampliar esse significado, essa importância, reconhecer essa importância que não estamos sozinhos. Faz um tempo já que eu reconheço que eu nunca estive sozinha, né? E que cada vez que às vezes você fala, nossa, me sinto sozinha, né? Falta uma companhia, ou puxa, amigos, tal, quero falar com alguém. Lógico, isso é fundamental, porque a gente vive num processo social e que por conta, de novo, de tudo que a gente vem vivenciando, está pegando bastante isso, essa ausência, essa separação, né? Ter que ficar um pouco mais distante. Mas isso tudo por quê? Qual é o lado positivo disso? De a gente ficar um pouco mais conosco, né? E o que eu preciso me reconciliar com o quê? Né? Essa inquietação, não consigo, porque eu engordei, porque eu não paro de comer, porque eu não paro de brigar, porque surgiu tal coisa. Então, o que esse surgiu tal coisa está querendo te dizer? Para que você preste mais atenção em você, medite todos os dias um pouquinho, por que é que tal situação está me fazendo mal? Como é que eu me reconcilio com isso? Então, nesse instante, você fala, eu entro para resolver isso. Eu entro agora em contato com a minha parte mais luminosa, com o eu superior, que me religo à fonte, que me conecto com a fonte e peço toda a orientação, a clareza de como é que eu tenho que melhor lidar com isso, para me curar, porque a saúde ela está dentro da gente, como a paz, tudo isso. A ressignificação das coisas que vêm ocorrendo, se a gente se predispõe, essa cura, esse campo de energia da cura, ele vai aumentando e vai nos blindando de qualquer outra coisa, de qualquer adversidade, vai nos fortalecendo, nos dando confiança, né? E tudo isso está dentro da gente. Então, pensem nesse aspecto, né, de se conectar com a sua parte mais luminosa. Então isso vai favorecer bastante as pessoas que têm baixa autoestima, porque todos nós, homem e mulher, temos, né, por uma série de questões que a gente traz de bagagem, de crenças e tudo isso, e nós estamos dia após dia, porque é um dia de cada vez que a gente está sendo convidado, para não dizer convocado a viver, porque não dá para pensar no amanhã. Que tal viver o hoje e quando acordar, entrar em concordância com essa energia do hoje, entro em contato com a minha parte mais luminosa e me envolvo nessa energia de que hoje está atuando sobre o planeta, sobre todos nós, e que eu possa fazer o melhor neste dia. Experimentem isso. E depois, de alguma forma, né, nos meus canais do YouTube, no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, por aqui mesmo, né, coloque nos comentários, né, às vezes algumas questões que vocês queiram perguntar, não me custa nada responder, né? Pode ser pela página do Reencontro, enfim, estamos todos juntos, apesar de acharmos que estamos distantes um do outro, nunca tivemos tão próximos, né, da essência. Então, busque essa conexão com a sua essência, se reconcilie com a sua essência, né? Entre em contato com essa energia universal e com todas as coisas que estão ao seu redor, concluindo, e silencia um pouquinho por um instante e fala, puxa, como melhor eu posso agir nessa condição, nisso que me apareceu. No relacionamento que eu tenho dificuldade, que eu sempre perco as estribeiras. Pensem só uma coisa, tem todo um processo de reverberação que de volta e meia a gente tem algumas síncopes que pode acontecer, né? Isso é tudo uma forma de purificação, porque se não é externado de alguma forma, né? Não sei se essa palavra existe, né? Se algo não vem à tona de alguma forma, a gente acaba não percebendo. Então, coisas têm que acontecer para falar, nossa, o que eu fiz? Por que eu agi assim? Né? Então, a gente tem que se redimir no sentido, poxa, sinto muito, não era o que eu queria fazer, não era o que eu queria colocar, dizer, me comportar, mas por algum motivo isso teve que acontecer para falar, puxa, se não tivesse ocorrido isso, eu não
não ia parar e prestar atenção, não ia chamar atenção, né? Então, meus queridos, deixo aqui o meu beijo, o meu abraço fraterno para cada um, que vocês tenham uma linda semana e que o que eu trouxe passa muito rápido, 30 minutos, né? O que eu trouxe para vocês que possa ser algo a mais, né? Uma informação a mais para o crescimento, essa reforma íntima que todos nós estamos fazendo. E com a possibilidade maior de fazer parte de todo esse processo, porque fomos escolhidos, tivemos permissão para estarmos aqui, com toda certeza por ter um quantum de energia compatível, não importa com quanto tempo as pessoas que estão deixando este plano, tudo tem uma razão de ser. O que a gente tem que fazer agora, como que eu posso fazer cada vez diferente, né? A gente fala melhor, mas como que eu posso fazer diferente de ontem? O diferente de ontem já vai caminhando para esse melhor, dentro do que o universo coloca como melhor, né? Como algo que possa acrescentar. Então, um beijo no coração de cada um, até o próximo encontro e vamos nessa energia do reconciliar. Várias partes, um dia de cada vez, com calma, no seu tempo. E chegamos lá. Um beijo grande.